Quem não se comunica se trumbica. Com certeza você já deve ter ouvido essa frase em relação à comunicação. Olá, mulher de atitude, eu sou Carolina Pereira e hoje nós vamos falar sobre comunicação. Como que anda a sua comunicação? Você se considera uma boa comunicadora? Você acha que você tem se comunicado bem? Quando a gente fala sobre comunicação, normalmente a gente pensa logo numa palestra, numa pessoa que está sempre se comunicando através das mídias sociais, através de redes abertas, né? Ou se comunicando de alguma forma pública. Normalmente é o que logo vem na nossa mente quando a gente pensa em comunicação. Mas na verdade, nós nos comunicamos o tempo inteiro e não apenas de forma verbal. Você não se comunica apenas quando você está falando algo, quando você está discursando, quando você está defendendo uma ideia de uma forma verbal, quando você fala ao telefone. Não é apenas assim que nós nos comunicamos. Nós nos comunicamos de forma verbal e não verbal. E a forma não verbal, muitas vezes, fala muito mais alto do que a forma verbal. E nós nos comunicamos de diversas formas. A forma como você se veste, a forma como você se comporta, a sua postura diante das pessoas ou das situações, tudo que você faz, absolutamente tudo, está comunicando algo para o outro e para você mesma. Porque quando você age diante de alguma situação, você está passando uma mensagem também para você mesma. Quando você acorda de manhã, já ali cansada, já acorda, ai que saco, acordei, tô me sentindo tão cansada, não queria ter acordado hoje, queria ter dormido mais, dormi tão pouco. Quando você acorda falando ou pensando assim e com uma postura assim mais caída, você está comunicando para você esse cansaço, esse desagrado em ter acordado. E como você acha que vai ser o seu dia quando você acorda assim? Agora imagina só, no dia que você acorda feliz, agradecendo pelo seu dia, e já pula da cama, já vai logo para academia, ou vai ler um livro, vai meditar, vai fazer algo assim positivo para você. Como que você acha que esse dia será? Eu te garanto que esse dia vai ser muito melhor. Então a nossa comunicação, ela é responsável por nossos resultados, sejam eles positivos ou negativos. Se você quer resultados positivos, você tem que comunicar de forma positiva, tanto na sua fala como no seu comportamento. E se você se comunicar de forma negativa, obviamente, os seus resultados serão negativos, tanto em relação ao outro como em relação a você. Quando eu era consultora da Mary Kay, tinha uma frase que nós ouvíamos muito nos treinamentos e nós aprendemos e falávamos muito, que é a seguinte: você só tem uma única chance de causar a primeira boa impressão. Sabe aquela história de a primeira impressão é a que fica? Pois é, você só tem uma chance de causar uma impressão em alguém. Quando você chega diante de alguém, mesmo que depois você veja essa pessoa novamente, mas aquela primeira impressão, pá, aquele impacto, você só vai causar uma única vez. E isso vai ter muita relação com a sua postura, com a forma como você se comunica, principalmente de maneira não verbal. Quando a pessoa olha para você, ela já tem aquela impressão. Se você é simpática, se você é antipática, se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa mais fechada, se você é uma pessoa mais durona, ranzinza. Então, essa pessoa vai olhar para você e já vai ter logo aquela impressão. Mas hoje eu quero falar sobre o quanto a sua comunicação vai influenciar nos seus resultados e o quanto que tudo isso está relacionado às suas crenças. Sim, a sua comunicação está completamente ligada às suas crenças. Por quê? Na matriz formadora de crença, como que uma crença é formada? Você vê, ouve
e sente algo, né? Você vive uma situação e ali isso vai gerar um sentimento, um pensamento em você e você vai ter uma crença formada sobre determinado assunto, sobre determinada situação. E você vai começar a comunicar. O que é esse comunicar? É o seu agir, é o seu comportamento, é a sua postura. Você vai começar a comunicar baseada naquela crença que você tem. Então, se você tem uma crença de que homem nenhum presta, qual vai ser a sua comunicação? Quando você estiver diante de um homem para um possível relacionamento, a sua comunicação provavelmente será uma comunicação de se fechar, de se retrair, de ficar desconfiada. Essa vai ser a sua comunicação, porque você tem essa crença de que nenhum homem presta. E para você transformar essa crença, para você transformar uma crença negativa numa crença positiva, você vai precisar fazer o caminho contrário, que é começar pela comunicação. Quando você quer mudar uma crença, quando você quer mudar um sentimento dentro de você, você precisa comunicar aquele sentimento que você quer gerar em você. Então, veja como tudo é de forma intencional. E, gente, se você parar para pensar no marketing, nos filmes, nas séries, tudo que você vê, tudo é pensado, milimetricamente pensado, para gerar em você, para comunicar para você e gerar em você aquele sentimento que eles desejam que você tenha. Então, quando você assiste um comercial, seja de um carro, ou seja de algum produto que você gosta, aquele comercial vai gerar um sentimento em você, né? Porque você vai olhar aquele comercial que foi pensado para você e vai gerar aquele sentimento em você. E aquele sentimento vai gerar um pensamento em você e você vai começar a cogitar comprar aquele produto. É assim que funciona. Então, para você mudar uma crença dentro de você, você precisa começar pela sua comunicação. E é a partir daí que os seus resultados também começam a ser transformados. Se você vem tendo resultados negativos em determinada área da sua vida, você precisa analisar que tipo de comunicação você tem tido nessa área da sua vida. Se é a área financeira, como que você comunica o dinheiro na sua vida? Como que você comunica isso? Que frases que você fala, verbaliza ou pensa em relação ao dinheiro? Ou como que você tem lidado com o seu dinheiro? Né? Então, tudo isso vai influenciar no seu resultado. Então, para você mudar esse resultado, você precisa analisar como que você tem comunicado nessa área da sua vida. E aí, vamos lá. Você começa a comunicar algo para gerar aquele sentimento que você quer que gere. E a partir desse sentimento, esse sentimento vai gerar um pensamento, uma ideia, e aí esse pensamento começa a se transformar numa nova crença em relação a qualquer coisa que você deseje. Então, tudo é intencional e deve ser intencional. É maravilhoso quando você traz essa comunicação para a consciência, porque você começa a se comunicar de uma forma consciente, os seus gestos começam a ser intencionais para aquilo que você deseja transmitir, não apenas para o outro, mas também para você. Então, quando você acordar de manhã, que você observar as emoções que estão ali vibrando em você, para pensar, você está satisfeita com essas emoções? Essas emoções vão te trazer bons resultados ao longo do dia? Ou você precisa transformar essas emoções para que essas emoções se tornem bons pensamentos e esses pensamentos tragam os bons resultados que você deseja? E aí você começa a comunicar, a ter as ações que você deseja ter para alcançar aquele resultado. E aí, se você acorda entristecida, cansada, de mau humor, como que você vai comunicar? Você vai, epa, não.
Não é esse sentimento que eu desejo para o dia de hoje. E aí você começa a ter ações e palavras também são importantes. A palavra tem muito poder. Então começa a comunicar também verbalmente. Hoje eu estou alegre, hoje eu estou feliz, hoje o meu dia vai ser maravilhoso, hoje o meu dia será muito produtivo. Começa a comunicar verbalmente e começa a mudar também as suas ações, a sua postura. Fazer aquela postura de uma pessoa vencedora, de uma pessoa produtiva, de uma pessoa que realiza muitas coisas. Então, a sua comunicação, ela fala sobre muitas coisas. Nós temos muitos aspectos da nossa comunicação. A comunicação verbal, a comunicação não verbal, aquela comunicação que você está falando com o outro, aquela comunicação que você está falando com você mesma. E uma coisa importantíssima, aquilo que você diz ou que demonstra para si mesma, automaticamente é aquilo que você vai demonstrar para o outro. Então, você está satisfeita? Você está satisfeita com a imagem que você tem tido sobre você? Olha o quanto que isso também está ligado até à identidade, gente. Esse assunto é assim, é maravilhoso e é bem extenso. Eu poderia fazer aqui, ó, uma série de vídeos, um curso sobre isso, porque realmente é maravilhoso esse assunto. E é um assunto importantíssimo, porque a sua comunicação é que vai ser responsável pela transformação das suas crenças, é que vai ser responsável pelos seus resultados. Até mesmo quando você estiver pleiteando aí um emprego, né? Como que você se comunica diante de uma entrevista de emprego? Olha só, a comunicação, a nossa comunicação está em todos os momentos do nosso dia, quando nós estamos acompanhados e até mesmo quando nós estamos sozinhas, quando nós nos olhamos no espelho, o que você está dizendo para si mesma? Então pense nisso e comece a se comunicar de uma forma melhor para que você tenha os resultados que você deseja. Então é isso, gente. Um grande beijo para você e até a próxima.